E aí, vence, mas não convence? Vai ser assim a partir de agora? Bem, vamos conversar sobre esse Fluminense 2 e Bragantino 1. Meu nome é Júlia e esse é o Dominada pelo Flu. O Fluminense ganhou os 3 pontos, mas nem tudo foram flores nesse jogo. Entramos em campo com aquele feijão com arroz básico. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Guga, André, Martinelli, Lima, Ganso, Arias e Cano. O Bragantino começou ali nos pressionando, mas o Fluminense tomou o controle do jogo. E aí, começando a criar, abrimos o primeiro gol com o nosso maestro, segundo com o nosso pitbull Felipe Melo. E assim, quando a gente vai pro intervalo, tava tudo se ensaiando para ser um jogo bem tranquilo, uma vitória muito possível aí de uns 4-0, 3-0, se ficasse mais difícil. Mas no meio desse caminho tinha um intervalo. E quando volta do intervalo, o Fluminense parece que não volta tão ligado assim pra partida. O Bragantino logo consegue um gol nos 9 minutos do segundo tempo, até um gol que sai ali meio estranho pra gente, num erro do Martinelli. E aí a partida já não se desenha tão a nosso favor. Nós até continuamos criando, e quando o Lelê entra, quase tivemos um gol do Lelê. Tivemos também um quase gol do Samuel Xavier, mas passamos um abafa sim para o Bragantino no segundo tempo. E ali termina com o Bragantino nos pressionando para nossa área e quase conseguindo um empate. Lições que podemos tirar desse jogo. O Bragantino tem um bom time? Sim. Mas tinha necessidade de a gente passar o abafa que passou no segundo tempo? Não, não tinha necessidade. Foi até bem preocupante os minutos finais do jogo. E aí, meus queridos, uma coisa que é essencial é o Fluminense voltar mais ligado para o segundo tempo. Isso foi ao longo aí, até o momento da temporada, uma das nossas vantagens, e que se elogiava até muito esse controle emocional, talvez, do time, enfim, para as voltas do segundo tempo, e que agora, nesses últimos jogos, não tem agradado muito. Bom, mas enfim, o que a gente precisava nesse jogo, de fato, eram os 3 pontos, justamente ali para subir na tabela, conseguir uma vitória para o time ir mais tranquilo para a Argentina e até melhorar os ânimos com a torcida. Isso era essencial e conseguimos. Mas enfim, fica aí a análise de como nem tudo foi positivo nesse jogo. Mas eu queria ainda comentar algumas coisas, tanto que eu percebi no estádio e que também venho percebendo nos últimos comentários nas redes sociais. Pra quem não tá ligado, antes do jogo começar, eles passam a escalação no telão do Maracanã e é muito comum que a torcida, enfim, aplauda cada nome que vá passando, enfim, grite e tudo mais, até pra já começar ali já começar o jogo assim, vibrando e dando ânimo pro time. E aí, nesse jogo, o Martinelli, o nome do Martinelli, quando passa no telão, foi vaiado. O nome ali do Lima não foi muito bem recebido também. E até o nome do Diniz, você escutava assim de um lado vaias e de outro lado aplausos. A gente, como torcedor, de fato tem todo o direito de cobrar, de ficar revoltado. Mas assim, acho que vale a gente refletir um pouquinho, porque a gente precisa ter um mínimo de coerência. Vou começar pelo Martinelli. Martinelli, ele era titular do time do Fluminense, ele sai por lesão e voltou agora há pouco. E assim, a torcida já tá escrachando como se ele fosse tenebroso, como se não fizesse sentido termos o Martinelli no nosso time. E assim, por mais que ele tenha os seus erros, como cometeu erro nesse jogo, não é pra, enfim, criar esse estranhamento todo do nome do Martinelli no Fluminense. Até porque, o que pode acontecer? A torcida começa a vaiar, ele cai de rendimento, daqui a pouco a situação fica insustentável, o Fluminense tem que vender, e aí a torcida vai começar a reclamar que vendeu barato. Mas enfim, você quer mal o jogador, fica difícil você vender ele daqui pra frente. E fica difícil também você esperar que ele mude para uma boa atuação, tá? Então assim, a gente pode criticar? Pode. Mas o quão é relevante que é mau jogador
E aí, enfim, ficar suscetível a esses riscos que a gente corre quando a gente queima um jogador, principalmente quando é um jogador da nossa base. E que é interessante que quando ele seja vendido por um bom valor. Primeiro comentário. Agora sobre o Lima. Ele pode cometer os seus erros? Também. Mas ele não é um jogador ruim, pelo menos na minha análise. Assim, pelo contrário, muitas construções passam pelo pé do Lima. Ele já fez alguns gols esse ano. Então, confesso que em alguns momentos eu não entendo, assim, o excesso de raiva com relação ao Lima. Comentem, inclusive, aí se vocês discordam e o porquê. Porque eu confesso que, assim, não acho que é pra tanto. E sobre o Diniz, talvez eu seja uma pessoa muito suspeita pra falar, dinizismo total. Apesar das tristezas, raivas e frustrações dos últimos dias, não me abalou com relação ao meu dinizismo, nada abalou. Mas assim, qual que eu acho que é a questão do momento? Ok, a galera vai e tal, até o Diniz se mostrou bem compreensivo com relação a isso na coletiva de imprensa, que, enfim, faz parte também ele se mostrar compreensivo, porque não tem muito o que fazer. Mas o que eu quero levar com essa reflexão é a gente, enquanto torcedor, ter calma. Porque, assim, sabe o que acontece quando começam a pedir a cabeça de um técnico e aí a diretoria muda de técnico toda vez que tem uma fase ruim? O time cai. Igual o Vasco em 2020. E assim, eu sei que o Mário não vai demitir o Diniz por conta disso. Mas é importante que a gente não deixe a situação ficar insustentável por, enfim, momentos ruins. Porque, na verdade, a nossa parte é, se possível, apoiar o time para que ele possa manter as boas atuações em campo. E não é um momento ruim que faz, enfim, tudo acabar e tem que mudar, porque a gente virou imediatista agora e tudo se resolve da noite pro dia trocando técnico. Na verdade, você complica ainda mais a situação no geral, né? Porque você tira o trabalho de um, vem o trabalho de outro, começa... Assim, não faz sentido pedir a cabeça do Diniz agora. Eu levo essa reflexão porque, às vezes, eu acho que a maior parte dos torcedores acha que tudo se resolve trocando de técnico. E até se vocês forem olhar aí os últimos times que trocaram de técnico rápido, deram problema. Inclusive times grandes. Vocês sabem do que eu tô falando. Deu problema. E sabe o clube que mantém o técnico e tá conseguindo conquistar grandes coisas? Palmeiras. E aí? Você pode não gostar do trabalho do Abel, mas eles estão conquistando e muito tem a ver, claro. Tem outras questões. Salário que pode pagar para ter um elenco fortalecido e tudo mais, mas também tem a ver com a manutenção do técnico, né? Então fica aí a reflexão. De qualquer forma, 3 pontos na conta, muito feliz. Vamos ver onde vamos ficar na tabela, né? Porque ainda tem jogo do Brasileirão hoje entre Vasco e Flamengo. E isso pode interferir ali na nossa colocação. Mas, por hora é só. Saudações tricolores. Espero que gostem e comentem o que vocês acharam.